A gente vai iniciar agora como fazer a revisão, né? Dar início à revisão propriamente dita no Ryan, fazer o upload dos arquivos e iniciar a revisão. Bem, aqui como a gente pode ver na tela, né, a gente tem, como já mostrado no vídeo anterior, as revisões ativas, né, que elas aparecem aqui para a gente, tanto aqui quanto na lateral, e as revisões arquivadas também aparecem aí embaixo, quanto aqui na aba lateral, né, as arquivadas e as ativas. E aí a gente vai iniciar a nova revisão, clicando aqui no canto superior direito da tela em criar revisão. Vai aparecer aqui essa caixa de texto, né? Uma caixa para a gente criar a nossa revisão em 3 passos. O primeiro é de adicionar as informações da revisão, o segundo passo seria o upload dos arquivos e o terceiro passo, o convite dos membros. Então aqui tem o título da revisão, que a gente pode colocar aqui só como exemplo: cuidado transicional no idoso com doença crônica. O tipo da revisão, que você pode escolher, uma revisão de literatura, revisão sistemática, se for um outro tipo de revisão, uma revisão de escopo, uma revisão bibliométrica, você pode colocar que não se aplica, ou simplesmente colocar que não se aplica mesmo, né? Porque aqui, pelo menos aqui para mim, não. Aqui, ó, você tem também aqui, ó, tem todas as opções, né? Você tem revisão sistemática, revisão de literatura, umbrella review, que eu acredito que deve ser algum tipo de trabalho guarda-chuva, né? Revisão de escopo, revisão rápida, revisão qualitativa, estado da arte, meta-análise e outros. Então você pode colocar o tipo de revisão que você vai fazer, ou pode colocar outros, ou pode colocar não se aplica. Isso aqui não vai impedir em nada, né, de você continuar o seu trabalho. Se você colocar não aplicável ou colocar outro, você vai fazer sua revisão do mesmo jeito, né? Então vamos colocar aqui revisão sistemática, né? Essa questão do domínio aqui também tem a mesma coisa, não se aplica, biomédico, ambiental, ciências sociais, outros, podemos colocar aqui outros, ou podemos selecionar biomédico, ou não se aplica. Como eu disse, não vai impedir em nada de você continuar o seu trabalho de revisão. Uma descrição rápida, né, da sua revisão, você faz um copia e cola aí do seu trabalho, né? Enfim, uma informação rápida sobre o que é o seu trabalho. Vou colocar aqui como exemplo revisão sistemática sobre cuidado transicional na alta do idoso com doença crônica. É apenas uma descrição breve, rápida, né, só para a gente cumprir aqui essa etapa. E aí a gente pode criar a nossa revisão. A segunda etapa é a etapa de upload dos arquivos, né? Então a gente vê aqui que você pode exportar do seu gerenciador de referências que você usa, né? No caso pode ser o EndNote, pode ser o Zotero, pode ser o Mendeley. E se você não usar nenhum gerenciador de referências desses, né, nenhum aplicativo, nenhum software de gerenciamento de referências desse, o próprio Ryan também é um gerenciador de referências. Então você já pode subir esses arquivos, né, como eu já falei também anteriormente, diretamente no Ryan, sem a necessidade de você mandar do EndNote ou do Mendeley ou de qualquer outra coisa
qualquer outro programa para o Ryan. Você já pode subir direto, desde que você suba nesse formato Huffman His. A gente viu, né, que lá quando eu fiz o vídeo mostrando na BVS, você tem a opção já de exportar os arquivos para o teu computador no formato RIS. Na Cochrane você também tem essa opção, né? Na maioria das bases de dados você vai ter essa opção, você já exportar esses arquivos, né? o arquivo com todos os resultados da sua pesquisa direto do seu computador nesse formato Huffman RIS ou só RIS, né? Como geralmente aparece. E também nesse formato aqui, BibTeX, né? Também é um formato aceito. A gente vê, por exemplo, o caso da PubMed, né? Na PubMed a gente vê lá que é NBIB, aquele termozinho lá que eu falei para vocês. Eu acho que é NBIB. É esse formato aqui, é esse formato de arquivo, BibTeX. Ele também é compatível com Ryan, então se você está numa base de dados como a PubMed ou qualquer outra base de dados que não tem a opção de você exportar em RIS, mas tem esse BibTeX ou qualquer outra forma que tenha o nome do arquivo, né, de Bib, também é compatível, né? Inclusive aqui também, o PubMed XML, né? Aqui, ó, New PubMed Format NBIB tá aqui também. Então, assim, é tudo compatível. É tudo compatível. Web of Science tem o formato dela também, que é esse CIW, né? Então, você vai exportar arquivo da Web of Science. Não viu a opção de exportar em RIS. Procura essa extensão de arquivo aqui, CIW, que você vai ter sucesso da mesma forma, né? Então aqui, essas são as extensões de arquivo suportadas pelo Ryan, né? Então assim, você vai trabalhar com todas as bases de dados que você quiser, né? O Ryan vai suportar. Então a gente já fez essa exportação desses arquivos, né? Dos blocos de pesquisa dos arquivos já estão lá naquela pastinha separada que a gente deixou, identificou o arquivo com o nome de cada base de dados, de onde a gente tirou. Aí a gente vai vir aqui no segundo passo, em Upload, e vai selecionar os arquivos. Então assim, a gente vai... eu acredito que não está aparecendo a janela da pasta para mim, porque o programa que eu estou gravando a tela, o Clipchamp, ele só mostra a tela que eu estou compartilhando com o Clipchamp. Então vocês não estão vendo aí a tela que está com a minha pasta com os meus arquivos, mas eu gravei no vídeo anterior. Então tá lá aqueles arquivos que eu exportei e salvei com o nome da biblioteca. Da base de dados de onde a gente retirou. Então eu vou fazer o upload. Você já vê que já aparece aqui, ó, BVS RIS, né, que foi como eu salvei o bloco de artigos, aquele grupo de artigos que veio quando eu fiz a minha pesquisa no BVS, né, na BVS. Então eu vou fazer o upload, ele vai fazer a checagem aqui dos arquivos, vai me dizer que o upload foi bem sucedido. A gente continua, ele vai pular para a terceira etapa, que é a etapa de convidar membros, mas a gente ainda não concluiu a segunda, porque a gente está subindo bloco por bloco de arquivos, né? Você pode fazer o upload de todos de uma vez também, se você quiser, mas aí eu estou fazendo de um por um para a gente ver. Então aqui a gente vai empolar, a gente pula, e aí a gente já vê aqui, ó, que já abriu a nossa revisão, né? Já abriu a nossa revisão. Tá aqui as informações principais que a gente colocou. O título da revisão está aqui, cuidado tensional de Deus com doença crônica. O tipo da revisão também está aparecendo aqui pra gente, revisão sistemática. O domínio eu coloquei não se aplica, mas poderia ser qualquer um daqueles que eu mostrei anteriormente. E uma descrição rápida, né, da revisão. A gente vê que aqui em cima a gente tem 1, 2, 3, 4,
5 abas. Eu vou falar de cada uma dessas abas depois. Mas vamos aqui em dados da revisão ou review data, né? Dependendo se você está usando a plataforma em português ou em inglês, de acordo com as configurações de vocês. Então aqui estão as referências importadas, né? Aqui eu tenho todas as referências e aí aparece aqui para mim BVS RIS 27 artigos, né, que vieram nesse bloco. Eu posso deletar, né? Eu fiz o upload errado, né? Não era para ter sido isso. Eu deleto aqui, clico aqui na lixeirinha e aí ele me pergunta se eu tenho certeza que se eu quero deletar o item, deleto sem problema nenhum. E aí a gente volta lá para o começo, adicionar referências, né? A gente vai e adiciona. Vou colocar aqui novamente, BVS, abrir, aparece aqui, vou fazer o upload. Concluo, aí aqui a gente vê que já voltou aqui, ele vai me dar, ele ainda está importando, né? Às vezes a internet também dá uma seguradinha, mas aqui vai aparecer o número das referências, aquela quantidade mesmo de referências que apareceu da outra vez, e a lixeirinha me dando a opção de excluir ou não, e aí eu posso voltar aqui, ó, e adicionar referências, posso continuar selecionando meus arquivos. Aí eu vou pegar agora o meu bloco de artigos que eu exportei da Cochrane. Vou abrir aqui, ó, aparece aqui Cochrane Library, RIS, viu que aqui está sempre aparecendo a extensão do arquivo, e aí continuo e vou fazer o upload, finalizar. Olha, aqui apareceu os 27 da BVS, a importação daquele segundo bloco de arquivos, né, de artigos que a gente retirou da base de dados, está acontecendo, e já aparecem aqui os artigos que foram retirados da BVS, né, daquele bloco da BVS, eles já estão aqui, os 27, e a gente vai continuar adicionando referências, né, que eu separei, eu fiz para cada base de dados, eu fiz um arquivo diferente. Então tá aqui, vamos colocar os da PubMed agora, ó, NBIB, PubMed NBIB, que é aquele formato, aquela extensão de arquivo que eu falei anteriormente, que o Ryan aceita. RIS, BibTeX, NBIB, né, o da Web of Science. Você vai conseguir fazer a exportação normal. A gente conclui. Aqui eu já tenho 27 artigos dentro daquele arquivo da BVS. Eu tenho 10 artigos que estão dentro do arquivo da Cochrane, né? Os 10 artigos que vieram após a minha busca, fiz a minha busca, retornou 10 artigos. Eu coloquei esses 10 artigos dentro de um arquivo só, um bloco de referências, nomeei de onde eles vieram, que foi da Cochrane Biblioteca, a mesma coisa BVS aqui, 27 artigos dentro de um arquivo em formato RIS, né, com 27 artigos, fiz o upload, e aqui agora os da PubMed. Deixa eu dar um F5 aqui, que aí ele vai atualizar. Vai atualizar a página pra gente, tá? Então tá aqui, ó. Aqui nessa aba, que é a visão principal, né, as informações da revisão estão aqui, né? Aparece aqui o título, o tipo, o domínio, a descrição, e aqui está aqui, ó. Foram 83 referências, eu poderia continuar adicionando,
mas aqui eu já concluí a minha pesquisa, vou usar somente 3 bases de dados, são 83 artigos que a gente vai fazer a triagem. Aqui em dados da revisão a gente vai encontrar tudo detalhadinho. Ó, referências importadas, a gente vai encontrar aqui ó, os blocos como eu falei. 27 artigos que eu trouxe da PVS, 10 que eu trouxe da Cochrane e 46 que vieram da PubMed. Total de 83 artigos. Tá? Vou voltar aqui para a página só para mostrar para vocês. Então aqui tem a quantidade de artigos que eu importei, né? E aqui vão aparecer, por exemplo, total de duplicatas e não resolvidos, né? Vou mostrar isso aqui para vocês. Mas o que é que tem mais aqui? Aqui você vai ter o nome do dom da revisão, o e-mail. Você tem alguns critérios de inclusão e de exclusão que você pode colocar na hora que você for fazer o cegamento, né? Então aqui ó, na parte de critérios de inclusão, se você não fizer isso, também você vai conseguir rodar a sua triagem normalmente, sem problema nenhum. Mas vamos lá fazer, vamos colocar aqui um critério de inclusão. Então o critério de inclusão é a revisão da gente, é cuidado transicional no idoso com doença crônica. Então a gente vai colocar como critério de inclusão artigos que abordem a transição do cuidado para pacientes idosos com doença crônica. Tá? Esse é um critério de inclusão. E aí a gente vai vir aqui, ó, e vai inserir. Até aqui. Critério de inclusão inserido. Essa janelinha tá desse guia rápido enchendo meu saco aqui aparecendo o tempo todo. Critério de exclusão agora que a gente vai inserir, né? Então vamos lá. Como a gente quer idosos com doenças crônicas, artigos que tratem da transição do cuidado do idoso vítima de traumas e quedas. Nosso foco é o idoso com doença crônica. Então, assim, se tiver artigo, transição de cuidado do idoso, vítima de trauma, então a gente já exclui, né? Um critério de exclusão. Adicionou o nosso critério de exclusão. Então, aqui a gente tem um critério de inclusão, critério de exclusão adicionado. A gente poderia colocar aqui também que, como critério de inclusão, por exemplo, artigos que tragam, sei lá, qualquer outra coisa. A gente vai pensar na nossa pesquisa, o que é que a gente vai trabalhar na nossa pesquisa de acordo com os nossos critérios de inclusão e exclusão, que foram selecionados lá na frente, né, quando a gente estava iniciando o processo da pesquisa, e vai colocar aqui. Então, assim, você pode excluir da sua pesquisa, você pode excluir adultos, adolescentes e crianças, né? Você pode incluir idosos, sei lá, com alguma outra condição, ou você pode tratar, por exemplo, da alta do hospital para o domicílio, né? Você vai pensar de acordo com a sua pesquisa que critérios são esses, e você vai poder também incluir aqui critério de inclusão, critério de exclusão. Aqui embaixo, a partir do momento que você começa a fazer a triagem, então aqui vai aparecer o percentual. Eu tenho aqui um total de 83 artigos, quando for o momento de começar a triagem, a gente vai iniciar a triagem aqui e vai começar a aparecer o percentual de artigos que foram excluídos, que talvez sirvam e que foram incluídos. No final a gente vai ter também aqui um
percentual de alinhamento, né, uma quantidade de conflitos. Aqui ele me diz que ainda não tem nenhum progresso porque eu não comecei a triagem, né? Então, antes de começar a triagem, a gente vai detectar as duplicatas e resolver as duplicatas. A gente trouxe artigos de 3 bases de dados diferentes, então pode ser que tenham artigos duplicados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de iniciar a triagem é identificar essas duplicatas. Então, a gente vai clicar aqui em detectar duplicatas e seguir. E vai continuar aí aqui mostrando que está em progresso o trabalho e a gente vai detectar as duplicatas. Tá? Aqui já apareceu para mim. Total de 21 artigos repetidos. Então, desses 83 que a gente adicionou, 21 estão repetidos. Né? Eles foram encontrados 21 repetidos. E aqui aparecem para mim como não resolvidos. Aí a gente vai começar a resolver. O que é resolver? A gente vai excluir os artigos que são idênticos, né? Então, começar a resolver aqui. A gente vai ver que vai abrir essa janela de resolver duplicatas, né? Os artigos duplicados. A gente vai ver aqui, ó, o nome do artigo é o mesmo, né? O nome do artigo é o mesmo, os autores são os mesmos, né? A data de publicação muda, né? Mas aí você tem aqui o período, quando foi publicado, o DOI do artigo, ó, que também é o mesmo, né? E aqui onde eles estavam, né? Veio da BVS e veio da PubMed. Então aqui você tem o resumo do artigo, você vai poder ler também o resumo e ver se trata do mesmo artigo, né? Tem tudo aqui, ele vai te dar aqui também a referência do Ryan, vai te dar a URL de onde veio, a língua, o idioma, né? E aqui embaixo você tem a tecla, ó, manter o do lado esquerdo ou manter o do lado direito, né? Então assim, é o mesmo artigo, né? A gente está vendo que é o mesmo artigo, então manter isso aqui, a gente manteve um. E isso a gente vai fazer com todos os duplicados, né? A gente vai selecionar um por um. A gente vai ver qual o artigo que a gente vai manter. Essa parte de seleção de duplicados é basicamente isso, né? A gente vai ver os 2 artigos, como eu estou mostrando aqui, ó. Título, está mostrando o título, está mostrando quem são os autores, a data, o período que foi publicado, DOI, né? De onde a gente trouxe o artigo. É por isso que é importante a gente, quando está exportando da base de dados para a nossa área de trabalho, para a pastinha, a gente colocar no arquivo, né, naquele bloco de artigos que a gente está tirando, o nome da base de dados de onde a gente trouxe. Porque aqui eu sei, ó, que eles estavam na BVS, na PubMed, né, estão vindo, eu sei de onde foi que eu trouxe, né, esses artigos iguais. Então tá aqui o nome do autor igual, o resumo, resultados, o idioma, e aí a gente escolhe se deixa o direito, se deixa o esquerdo. É o mesmo trabalho, é o mesmo artigo, a gente vai, mantém aqui o esquerdo. E aí a gente faz isso em todos aqueles 27, sendo que aqui a gente tem a opção de Auto Resolver, que é o próprio Ryan vai fazer essa separação para a gente, ao invés de a gente fazer um por um. E aqui a opção de manter os 2 artigos. Você viu que não são artigos diferentes não. O Ryan está me dizendo aqui que é uma duplicata, mas não é, são artigos diferentes, né? Tratam de assuntos diferentes ou tem autoria diferente, é diferente. Então você tem a opção de clicar aqui, ó, Keep Both, que é manter os 2. Você pode manter os 2. Ou você pode fazer esse aqui para o próprio aplicativo resolver. E aí você vai preencher aqui algumas né, nessa caixa de texto, alguns critérios para resolver. Porque assim, por exemplo,
No meu caso, nessa pesquisa, desse exemplo que eu estou dando para vocês, foram só 20 e poucos artigos duplicados. Mas e se você tiver 50, 60, 80 duplicados? Né? Você vai ter como fazer isso um por um. Então você seleciona aqui, ó, critérios para resolver os duplicados. Autores, né? Exact match, que quer dizer que é que é o nome exato do autor, né? Corresponde. O periódico, a quantidade de páginas, o DOI, o ano, o título, o tipo de publicação, né? E por similaridade, percentual de similaridade. Então, assim, se o aplicativo, na hora que for rodar, encontrar esses critérios, o nome dos autores é o mesmo, o periódico é o mesmo, a quantidade de páginas é a mesma, o título é o mesmo, o ano é o mesmo, o DOI é o mesmo, o tipo de publicação é o mesmo, e tem um percentual de similaridade de 97%, ele vai remover um dos artigos. Né? Então a gente resolve aqui. Só que a questão é que esse auto-resolving é Pro. Né? Então, assim, se você tiver a assinatura do Ryan, você pode fazer o upgrade e usar esse recurso Pro, né? Esse recurso Premium do Ryan. Aí é como eu estou dizendo, ele é interessante para, por exemplo, quando você tem na sua pesquisa 100 duplicatas, 80 duplicatas, 90 duplicatas, 150, né? Assim, você colocou no Ryan uma quantidade de artigos muito grande, e aí você vai ter uma quantidade de duplicados muito grande também. Né? Então, assim, para você fazer um por um, vai demorar um pouco mais. Aí você, para ter este recurso aqui, né, do próprio Ryan resolver para você, ele é um recurso pago. Vamos fechar aqui e aí a gente vai fazer a nossa seleção dos duplicados.